Abra comigo a sua Bíblia, por favor, meu irmão, minha irmã, no livro das Lamentações. Lamentações do profeta Jeremias, capítulos número 3. Eu farei a leitura dos versículos 21 a 23. Lamentações do profeta Jeremias, capítulos número 3, versículos 21 a 23. É a palavra do Senhor que nos chega nesta noite, noite de celebração de aniversário da nossa igreja. São 115 anos anunciando a palavra do Senhor aqui em Botafogo. Tempo agora de refletirmos sobre a palavra do nosso Deus. Nas Bíblias que a gente utiliza aqui na igreja, é a página de número 710 do Antigo Testamento. Lamentações, capítulo 3, versículos de 21 a 23. Você acompanha a leitura na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Um texto muitíssimo conhecido de todos nós. É bem possível que mais uma vez, ao ler aqui o texto, você já o estivesse recitando de cor. E esse texto veio à minha memória e veio ao meu coração também a partir de uma leitura que eu recomecei na semana passada. Na semana passada, eu peguei um livro que eu li há muitos anos atrás e comecei a ler mais uma vez. O título do livro é Decepcionado com Deus. Decepcionado com Deus. É publicado no Brasil pela editora Mundo Cristão e o autor é o jornalista Philip Yancey, autor de diversos livros premiados. O mais famoso deles é, sem dúvidas, o Maravilhosa Graça. Nesse livro, o Philip Yancey, ele se propõe de modo nenhum a responder, não é? Porque é uma questão muito complexa, ou melhor, são questões muito complexas, mas ele se propõe e faz isso com muita felicidade a refletir sobre três perguntas que de alguma maneira, em algum momento, tocam a nossa vida. Às vezes, em várias etapas da nossa vida, às vezes essas perguntas se prolongam nosso coração e a gente encontra várias personagens bíblicas lidando também com essas questões. Que questões são essas, Diego? São três. A primeira é a seguinte, uma pergunta, três questões, não é? Deus é injusto? Deus é injusto? Porque muitas vezes parece que sim, parece que Ele é. Parece que Ele é injusto na maneira como Ele age na minha vida, como Ele age na sua vida. Parece que Ele é injusto na forma como Ele se apresenta, fala, age na história. E muitas pessoas têm tido, ao longo da história, essa impressão de que, de alguma maneira, Deus é injusto. Mas não apenas essa, ele fala também sobre uma outra questão, a questão sobre a fala de Deus. Será que Deus está calado? Será que Deus está calado? Porque parece que sim também. Parece que sim também. Muitas vezes nós simplesmente precisamos de uma resposta clara, audível do Senhor. Muitas vezes a gente precisa apenas de um entendimento, de uma dica, de uma orientação para agir. E a gente ora, a gente pede, a gente espera isso de Deus e simplesmente nada acontece. Então, será que Deus está calado? E uma terceira questão, decorrente diretamente dessas duas, é a seguinte: será que Deus está escondido? Será que Deus está escondido? Porque não é possível. Não é possível, em determinados momentos da nossa vida, e para muitos de nós, durante a vida inteira ou durante muito tempo, nós simplesmente não podemos ouvir Deus, ou pelo menos reconhecer a sua voz. Por que é assim? Por que Deus simplesmente não se revela? Por que Deus simplesmente não se mostra? Por que simplesmente Deus não dá uma prova inconteste para cada um de nós acerca da sua existência, da sua ação no mundo? Sem dúvidas, essa é uma das questões mais importantes que os ateus, aqueles que não creem em Deus, têm apresentado acerca
do Senhor? Por que que ele não se mostra? Será que Deus está escondido? Não é? Como eu já falei, nós estamos celebrando os 115 anos de aniversário da nossa igreja. 115 anos anunciando a palavra do Senhor neste lugar para a glória de Deus. E é claro, meu irmão, minha irmã, que não faltaram vitórias, né? Não faltaram e não tem faltado motivos de louvor e de gratidão ao Senhor, né? Inclusive o maior deles, chegarmos até aqui, né? Alegres, cheios de esperança para continuarmos a servir a Deus nos próximos anos. Contudo, não se pode negar que também foram 115 anos de lutas, 115 anos de expectativas frustradas, 115 anos de alguns sonhos que simplesmente não se realizaram, mas tudo isso, tanto as vitórias quanto as derrotas eventuais, foram e têm sido vividas diante de Deus. Confiante na palavra, na providência do Senhor, que, precisamos reconhecer, nem sempre nós conseguimos compreender. O texto diante de nós, nesta manhã, não apenas o texto em si, os versículos que nós lemos, mas todo esse livro, todas essas lamentações do profeta Jeremias, nos ajudam a pensar sobre esse tema, sobre esse assunto que nós levantamos aqui, para falar de maneira poética e bíblica, sobretudo, sobre essas manhãs que parecem não chegar, sobre a dor de sonhos que não se realizam, sobre as decepções, as frustrações que a gente precisa lidar ao longo da nossa vida, porque, meu irmão, minha irmã, parafraseando lá o texto do Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 11, né, a vida com Deus, ela é feita assim, de montes e de vales. Feita de montes, de momentos em que nós estamos no alto, que tudo vai bem, que os planos dão certo, que o sorriso está estampado no rosto, mas também de vales, quando os caminhos eles são escuros, são tortuosos, são perigosos, nos dão algum tipo de medo, de angústia ou preocupação, mas graças a Deus, contudo, que sejam nos montes ou nos vales, Deus está sempre conosco. E o que nos ajuda na nossa própria caminhada é saber exatamente isso, que Deus não nos abandona, Ele está comigo, está com você, está com a nossa igreja em todo tempo. E nessa noite, aqui nesse texto, o Jeremias mostra isso para a gente através de um exercício que ele faz. Um exercício de memória. Memória da esperança, memória da misericórdia, memória da fidelidade do Senhor. Então, como a gente sempre faz, nós vamos entender um pouco o contexto que está diante de nós, e aí, com a graça de Deus, recolher dele suas preciosas lições, ou pelo menos algumas das suas lições. Então, primeiro, para a gente entender o que está acontecendo aqui, por que o Jeremias fala com a gente sobre isso. O livro das Lamentações, ele é uma espécie de testemunho bíblico, meu irmão, minha irmã, sobre o sofrimento, sobre a dor. Um testemunho bíblico, não é? Mas veja, não é qualquer sofrimento. Não é o sofrimento pelo meu time que perdeu, não é porque alguma coisa trivial me aconteceu e me traz algum incômodo, alguma dificuldade. Não. Sofrimento aqui é sofrimento concentrado, é sofrimento intenso, que chega quase a desesperar, como a gente vai ver aqui no texto. A gente sabe muito bem que sofrer faz parte da condição humana. É muito duro ter que admitir isso, mas é verdade. Estar vivo, meus irmãos, em alguma monta, de alguma maneira, é sofrer. O sofrimento, inclusive, ele é democrático, no sentido de atingir todo tipo de pessoa em qualquer lugar do mundo. E o texto das Lamentações fala exatamente sobre isso. A sua forma literária, digamos assim, é uma espécie de poema de lamento fúnebre, uma descrição do que nós sentimos diante da dor,
do horror, da morte, da perda, do luto. É por aí que o texto passa, algo muito comum no mundo antigo. Embora a gente saiba que o texto não traga no seu interior o seu autor, nós sabemos, ao longo da história, a história da igreja, inclusive o judaísmo atribui sim ao profeta Jeremias esse texto das Lamentações. E aí é muito claro, aqui nesse texto, a gente saber quando esse texto foi escrito. Né? Qual é o contexto em que ele foi escrito? Ou foi no ano de 587 antes de Cristo, ou foi logo depois de 587 depois de Cristo. Diego, como é que você pode falar isso com tanta segurança? Porque ele está tratando aqui o assunto de morte, né, fúnebre, lamento, sofrimento, tem a ver com a queda de Jerusalém. Tem a ver com um arraso que Nabucodonosor sitiou a cidade, invadiu a cidade, destruiu a cidade e o templo de Jerusalém também. O templo é sonhado, planejado por Davi e construído por Salomão. A descrição, meu irmão, minha irmã, é de embrulhar o estômago. Você já deve ter tido essa experiência de ler o livro das Lamentações, vale a pena revisitá-lo, porque ali a gente vê, por exemplo, que os muros da cidade foram derrubados, as casas estavam em ruínas, as ruas desertas, pouquíssimos sobreviventes, a fome era terrível, a cidade é comparada a uma viúva que perde o seu marido, que é afastada dos seus filhos, que não tem amigos, não tem vizinhos, não tem ninguém quem a defenda, quem a auxilie, quem a console. O resumo é o fim da esperança. É o fim da esperança, é o retrato pintado através da desolação causada pelo exército babilônico. E piora, porque se você voltar ali no capítulo 2, no versículo 7, você vai ver o profeta dizendo assim, rejeitou o Senhor o altar, detestou o santuário, entregou nas mãos do inimigo os muros e os seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor, desrespeitando aquele ambiente santo para os judeus, como se fazia num dia de uma festa. Ou seja, há sacrifícios, festas, não é? Tudo aquilo, Deus não estava mais observando, acabou. A realidade da religião comunitária de Israel foi literalmente, com perdão da palavra, detonada, não tinha mais. O temido e anunciado juízo de Deus, através dos profetas, através de tantas palavras que o povo recebeu, finalmente caiu sobre Israel. Na verdade, Jeremias chega a descrever, deixa eu tomar um gole d'água. Jeremias chega a descrever a sua experiência como andar na escuridão e não na luz. Jeremias chega a descrever a sua experiência como andar na escuridão e não haver luz. O texto de Jeremias, capítulo 3, versículo 2, como andar num vale escuro. Eu me lembrei aqui de uma entrevista que eu vi há muitos anos atrás, da autora da saga do Harry Potter, né, a J.K. Rowling. Né, a J.K. Rowling, ela fala que ela se inspirou numa das personagens da saga do Harry Potter, que são os Dementadores. Né, aqueles que são atingidos pelos Dementadores, eles ficam como que com uma sensação de tristeza profunda, como se o sol, a luz tivesse ido embora, como se a vida fosse aos poucos perdendo o sentido. Ou seja, são sentimentos e é uma descrição muito semelhante à da depressão. A da depressão, cuja a própria autora do Harry Potter teve que lidar muitas vezes ao longo da sua vida. Era mais ou menos assim que o Jeremias estava se sentindo, mas a história não acaba aí. Porque aqui a sensação que a gente tem é de estar descendo uma ladeira, né? Mas a história não acaba aqui, não é? Veja
nos textos que nós lemos, não é? E eu peço que você volte aí ao versículo 17 do capítulo 3, não é só isso que o Jeremias vê. Não é só isso que o Jeremias traz à sua memória. Olha o versículo 17. É como se ele dissesse assim, no capítulo 3. É bem verdade que o Senhor, Ele afastou a paz da minha alma. A realidade é que até meio que eu esqueci o que é o bem, o que é o bom, mas eu quero trazer a memória. Eu quero trazer à memória o quê? Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que traz esperança para você, Jeremias? Fala para mim, porque eu quero ter esperança também, Jeremias. Ah, Diego, o que traz esperança para mim são as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas são o motivo pelo qual nós não somos consumidos completamente, Deus não nos abandona. Por quê? Porque grande é a fidelidade dEle. Grande é a fidelidade dEle, claro, a Ele mesmo, a sua palavra, as suas promessas, a fidelidade dEle não é grande para comigo ou para com você, é a Ele mesmo. E essas três palavras, meu irmão, minha irmã, esperança, misericórdia e fidelidade, tem este poder de trazer vida mesmo em meio ao caos. Essas três palavras, diante de Deus, ditas por Deus, relacionadas ao Senhor, tem poder de trazer vida em meio ao nosso caos, às dores eventuais da nossa vida. Veja que, em primeiro lugar, essas três palavras, elas se referem diretamente à aliança que Deus tem com Israel. A aliança que Deus fez com Israel, primeiro através de Abraão, passando pelos patriarcas e por todo o povo. Todas essas palavras são referentes ao compromisso que Deus tem consigo, com a sua palavra e, por decorrência disso, com o seu povo. E isso independente das circunstâncias. E aí, num exercício de memória, o profeta, ele não desiste da vida, ele não se desespera. E ele deixa lições aqui que são importantes para mim e para você, porque apesar, por exemplo, da devastação à sua volta ser extrema, e no seu coração, de alguma maneira, haver algum tipo de dúvida, algum tipo de medo, algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, ele sabe que Deus é fiel à sua aliança. Ele sabe que Deus é fiel à sua palavra. Ele sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e isso dá para ele a segurança necessária para enfrentar a vida. Porque se no versículo 20 o Jeremias, ele pensa nas suas aflições, no versículo 21, ele traz à memória a aliança e as promessas desse grande amor do nosso Deus, mais ainda, porque o Jeremias sabe que o povo de Deus, naquele momento da história, tinha responsabilidade em todo aquele sofrimento, tinha responsabilidade decorrente da sua desobediência ao longo da história. E aí, lá no capítulo 3 ainda, a partir do versículo 31 até o 33, ele diz assim: olha, o Senhor não vai rejeitar vocês para sempre. Ainda que ele entristeça alguém, ele usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Segundo as grandezas das suas misericórdias. Veja, esse nem sempre é o caso, nosso pelo menos. Nem sempre a gente vai saber, vai conseguir rastrear as fontes do nosso sofrimento. Simplesmente o sofrimento vem sobre nós. O que a Bíblia nos mostra nesse texto e ao longo da sua revelação é que, independente da fonte do nosso sofrimento, nós temos a promessa de que Deus está sempre conosco. E aí, qual é a lição? Qual é a grande lição? Certamente poderíamos recolher muitas lições aqui nesse texto, mas eu quero separar apenas uma para a minha vida e para a sua vida aqui. A grande lição,
meu irmão, minha irmã, nesse texto, é que a experiência do povo de Israel, observada por Jeremias aqui, ela não é diferente da nossa. Ela não é diferente da nossa. A experiência de Jeremias, a experiência do povo de Israel, não é diferente da minha experiência e da sua experiência hoje. Ainda hoje, meu irmão, minha irmã, isso acontece comigo e com você. Se os meus olhos, se os seus olhos estão apenas no sofrimento, no desânimo, na destruição, quando a gente chega ali na beirada daquele precipício, que o desespero está perto de nós, e nós só temos olhos para isso, só temos olhos para essa realidade, nós podemos ficar, de fato, sem esperança. O medo pode invadir o nosso coração e tomar o nosso coração. Por isso eu e você precisamos fazer esse mesmo exercício que Jeremias faz, e que propõe ao povo de Deus de então, e propõe também para mim e para você, esse exercício de memória. Esse exercício de memória para a gente pensar no seguinte: a nossa confiança, a minha confiança e a sua, ela reside, ela permanece nas misericórdias do Senhor. A minha esperança, a sua confiança está na fidelidade de Deus, fidelidade a Ele, fidelidade à sua palavra, às suas promessas. Está, meu irmão, está, minha irmã, a nossa esperança de fato reside no Senhor. O rei Davi, num dos textos mais famosos da palavra do Senhor, inspirado por Deus, ele nos diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o caminho seja escuro e tortuoso, ainda que a esperança e a luz da manhã esteja difícil de enxergar, ele diz: eu não temerei mal nenhum. Eu não temerei mal nenhum, por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. Na verdade, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão e cajado, símbolos do cuidado, da proteção, da orientação do Senhor. Ele não nos abandona, meu irmão, minha irmã. E aí eu pergunto para mim e para você, do que está cheio o nosso coração nestes dias? O que os nossos olhos estão enxergando? Quais são as lembranças que têm tomado a nossa mente? O que é que tem saltado a nossa memória? A gente precisa se lembrar. Jesus fala sobre isso. Daquilo que estiver cheio o nosso coração, é o que nós vamos extravasar nos nossos olhos, nas nossas palavras. Será que a gente só está conseguindo enxergar a dor, o sofrimento, a aflição, a miséria, a morte, a frustração, eventuais orações não respondidas, a maldade do outro, ou a exercida por nós mesmos no momento de loucura? Ou será que na força do Espírito Santo hoje, eu e você temos nos dedicado ou buscado refletir sobre a esperança no Senhor, sobre a misericórdia do Senhor, sobre a fidelidade do Senhor? E veja, essas palavras, meu irmão, minha irmã, encontram guarida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer que elas estão sintetizadas, concentradas na pessoa de Jesus, e isso traz uma vantagem para mim e para você em relação a Jeremias, em relação ao povo de Deus naquele momento da história, que é imensurável, porque Jeremias, ele tinha apenas a perspectiva do Messias. Ele tinha apenas a promessa do Messias. Eu e você, nós vivemos à luz do advento de Jesus. Eu e você vivemos à luz do Natal. Vivemos à luz da Páscoa, do nascimento, da morte, da ressurreição, da ascensão de Cristo, do envio do Espírito Santo. Por isso, podemos crer que Ele é a nossa esperança.
Aliás, o apóstolo Paulo fala isso quando ele está tratando de morte, de vida, de ressurreição, das promessas de Deus. Ele diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, ele fala: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Porque a nossa esperança é para hoje, mas é para além também. A nossa esperança é para agora e é para a eternidade também. Por quê? Porque Cristo cumpriu a sua obra salvadora. Ele que sempre é fiel, em quem nós sempre podemos confiar. Eu me recordei daquele texto, quando Pedro é convidado por Jesus para andar com ele sobre as águas, não é? E o Pedro hesita, o Pedro acha que não consegue, ele tem medo, e aí Jesus fala para ele: Pedro, tenha bom ânimo, Pedro. Tenha bom ânimo, Pedro, sou eu, Pedro, você não precisa ter medo, confia em mim, Pedro. O texto de Mateus 14, 27, confia em mim, Pedro. Confia em mim, não tema, eu estou com você. Ele que, para aquela mulher que estava ali às portas da morte por lapidação, que é a morte por apedrejamento, não é? Misericordiosamente, ao observar que os acusadores dela haviam ido embora, ele pergunta lá em João capítulo 8, versículos 10 e 11, mulher, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão aqueles que levantaram a mão para te apedrejar até a morte? Todos eles haviam ido embora. Jesus falou para ela: eu também não te condeno. Considerando que Jesus era o único apto, o único capaz, porque só ele não tinha pecado, ele era o único apto a de fato exercer o apedrejamento. Ele age com ela com misericórdia, porque é esse Jesus, meu irmão, minha irmã, fiel, misericordioso, que ainda hoje nos enche de esperança. Por quê? Porque ele cumpre essa aliança, indo até a morte, e morte de cruz, no meu lugar, no seu lugar, para a glória de Deus, para que a gente pudesse alcançar a salvação. Eu quero caminhar para o final aqui com um exemplo, e com o perdão de vocês, um exemplo pessoal, que de alguma maneira ilustrou essa mensagem e essa lição na minha vida nessa semana agora que passou, não é? Eu tive algumas experiências interessantes, não é, com o Senhor nessa semana que vieram à minha memória. Todos os dias, na verdade, eu pude levar o Davi na escola, né? Ele está feliz da vida que voltou lá ao presencial, está podendo ir com todos os cuidados necessários. A escola dele voltou às aulas presenciais, apesar de manter também as aulas híbridas. Mas a gente foi bem cedo, ele entra às 7 da manhã, e deixei ele na escola e voltei para casa. E aí, Deus me levou a algumas reflexões. Porque a vida, meu irmão, minha irmã, a vida está difícil. Está difícil para todo mundo. Problemas, desafios, crises, dificuldades, anseios, sim. Mas eu pude levar meu filho na escola. E daqui a pouco, ele vai crescer. E eu não sei como é que vai ser a vida dele. Não sei. Eu não sei se ele vai estar perto, eu não sei se ele vai estar longe. Na verdade, eu não sei nem se eu vou estar vivo para vê-lo crescer e ver como a vida dele vai se desenrolar. Mas nessa semana que passou agora, eu pude ir com ele para a escola. Eu pude conversar com ele, eu pude rir com ele, eu pude comer uma casquinha ali no McDonald's com ele, que fica perto da escola dele. A vida está difícil, meu irmão, minha irmã, sim, são muitos problemas, muitas lutas, muitas dificuldades, muitas crises, sim. Mas quando eu voltei de levar o Davi na escola, eu pude tomar café
com meu filho menor, com o João, com a minha esposa, com a Bianca, com a minha sogra, com a dona Ana, com a minha família. E é impressionante, sabe por quê? Porque eu tinha o que comer, meu irmão, minha irmã. Eu tinha o que comer. Na verdade, eu podia até escolher o que comer e o que não comer. Eu podia até escolher o que beber e o que não beber. Apesar do diabetes e de um ou outro problema, eu tenho alguma saúde. Meu filho menor tem saúde. Minha esposa, minha sogra tem saúde. Eu pude ouvir as palavras novas do João. Eu pude brincar com a minha sogra. Eu pude conversar com a minha esposa no momento de café da manhã. Eu acho que eu já me fiz entender. Eu acho que eu já me fiz entender. Porque o Jeremias, ele propõe para mim e para você exatamente esse exercício. A cidade de Jerusalém está destruída. Não nego, não tem como negar. Mas não é só nisso que eu penso. Eu penso também naquilo que pode me dar esperança. Naquilo que pode me dar esperança. E essa esperança vem da misericórdia de Deus. Vem da fidelidade de Deus. Vem da aliança do Senhor. Vem da aliança do Senhor. A conclusão do livro do Filipenses aqui, é claro, eu não vou contar para você, espero que você tenha a oportunidade de ler, não é? Mas eu vou dar aqui um geral, não é? É claro, meu irmão, minha irmã, é que nós precisamos ir além de eventuais decepções com Deus. Por quê? Porque Deus não é injusto. De modo algum, Deus não está calado, de modo algum, Deus não está escondido, Ele continua fazendo justiça, se revelando, falando ao nosso coração, hoje, sobretudo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. O sofrimento, meus irmãos, infelizmente ele faz parte da caminhada, mas nós não temos motivos para estarmos decepcionados com Deus. Não temos, são grandes as suas promessas, e o Senhor Jesus sabe exatamente o que nós estamos enfrentando. Por isso, eu pergunto novamente, do que está cheio o nosso coração? O que os nossos olhos têm enxergado? Quais são as lembranças que têm povoado a nossa mente? O profeta Jeremias, com a sua experiência incrível, e claro, o Senhor Jesus nos ajudam a pensar e a enfrentar as dores do nosso tempo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e traga à sua memória também aquilo que pode te encher de esperança. Amém?